Bom dia, senhoras e senhores, e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à videoconferência da Odontoprev para a discussão de resultados referente ao quarto trimestre e ano de 2022. Eu sou Estela Runge, gerente de RI, e estarão comigo hoje, senhores Rodrigo Bacelar, diretor-presidente, e José Roberto Pacheco, diretor financeiro e de Relações com Investidores da Odontoprev. Essa videoconferência está sendo gravada e transmitida também pela internet. O link pode ser acessado no site de RI da companhia em ri.odontoprev.com.br, onde se encontra disponível a respectiva apresentação, ou no canal da companhia no YouTube. Essa conferência está sendo tem também tradução simultânea. Para acessá-la, é necessário clicar no botão Interpretation, representado pelo ícone do globo na parte inferior direita da tela, e escolher o idioma de preferência. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, na qual, para entrar na fila, deve ser incluído seu nome e empresa, via ícone Q&A na parte inferior da tela. As perguntas serão respondidas em ordem e, ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. Orientamos que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Importante informar que o envio de perguntas é permitido apenas aos participantes na plataforma do webcast. As instruções citadas estão fixadas no chat da ferramenta, assim como a apresentação desse webcast. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócio da Odontoprev, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis para a Odontoprev. Considerações futuras não são garantia de desempenho, envolve riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da Odontoprev e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais condições futuras. Gostaria agora de passar a palavra a José Roberto Pacheco, que iniciará a apresentação. Por favor, Pacheco, pode prosseguir. Olá, bom dia a todos. Um prazer grande estar aqui com vocês. Sejam muito bem-vindos à nossa videoconferência, desta vez para comentar sobre os resultados do quarto trimestre de 2022 e também do ano de 22. Bom, eu acho que é importante a gente fazer um primeiro comentário aqui. O ano de 22 completa um ciclo de 3 anos em que a companhia vem apresentando uma sinistralidade abaixo do histórico, portanto, uma margem e um retorno acima do histórico. E passamos do lado da receita de 4% em 21 para 6% de crescimento em 2022, terminando o ano com 9,5%, conforme as nossas expectativas, atingindo o duplo dígito de crescimento de receita líquida anual. Esse patamar ele vai nos acompanhar ao longo dos próximos trimestres de 2023. Portanto, é muito importante esse momento agora, nesse primeiro videoconferência com o mercado no ano de 23, da gente alinhar as expectativas, alinhar a estratégia que vem sendo perseguida e entregue pela companhia nos últimos anos, para que a gente perceba o diferencial estratégico e o posicionamento único da companhia nesse momento tão importante de mercado. Bom, dando início à apresentação, no slide de número 3, nós vemos os dados da ANS desde 2006, onde os planos odontológicos na parte direita da tela seguem apresentando crescimento contínuo, independentemente do cenário macro ou de geração de empregos, alcançando 31 milhões de vidas, com adições líquidas de 4,5 milhões de novos clientes em planos dentais em relação a 2020, ou mesmo 2 milhões de novos clientes agora no ano de 2022. Os planos de saúde, por sua vez, apresentaram adições de 3 milhões de novos clientes desde 2020, atingindo o mesmo patamar de 2014. Bom, passando para o nosso próximo slide, o slide 4, nós vimos a evolução trimestral da receita, com crescimento sequencial pelo 9º trimestre consecutivo, totalizando 19%
de crescimento desde o segundo trimestre de 2020, todos lembram o início da pandemia, alcançando a receita trimestral recorde agora, no último trimestre de 2022, de 514 milhões de reais, e conforme o nosso próximo slide, o slide 5, representando um crescimento anual de 9,5% no trimestre, com 4,7% de variação positiva no ticket médio, bastante singular, bastante especial, muito diferenciada da indústria. Bom, passando para o nosso próximo slide, o slide 6, nós mostramos a evolução da carteira nos últimos 3 anos, com destaque para a marca Bradesco Dental, a marca mais vendida, que já representa 49% da carteira total. E conforme o nosso próximo slide, o slide número 7, com participação crescente em todos os segmentos, a marca Bradesco Dental trazendo uma previsibilidade bastante forte de performance, não dependendo do macro, não dependendo do PIB, ou mesmo da criação de empregos formais. Bom, o nosso próximo slide, o slide 8, nós vemos a receita dos principais players de planos de saúde e também dos planos odontológicos no Brasil em 2022. Destacamos a Bradesco Saúde com uma liderança expressiva no segmento médico e, como podem observar, a Odontoprev no segmento dental, com receita anual praticamente semelhante à soma das demais companhias citadas aqui no slide. Nosso próximo slide, o slide 9, nós destacamos a execução da companhia na estratégia de longo prazo, no qual a receita do segmento corporativo cresce 26%, da variação com 2014. Por outro lado, a receita do segmento massificado, chamamos de massificado a receita dos planos para pequenas e médias empresas e de planos individuais, apresentou um crescimento de 15% ao ano no mesmo período e já representa 43% da receita consolidada total. Vale apontar que a receita da carteira de empresas PME apresenta elasticidade de preço favorável da distribuição em canal bancário e no segmento de planos individuais. A mudança de mix, visando a bancarização dessa carteira, traz incrementos no ticket médio, resultando no crescimento de 47% nesse ticket desde 2014, em um movimento único e muito difícil de ser replicado por competidores. Nosso próximo slide, o slide 10, nós observamos a evolução do lucro bruto, uma maneira semelhante de enxergar o mesmo fenômeno, por segmento de negócio. Destaque para os segmentos massificados, o segmento massificado, com uma taxa de crescimento anual de 16% no lucro bruto em relação a 2014. Bom, o nosso próximo slide, o slide 11, nós vemos que a sinistralidade anual foi de 40% em 2022, em linha com o patamar dos anos anteriores, de 2020 e de 2021. Na análise por segmento, no slide 12, nosso próximo slide, nós vemos que a sinistralidade do segmento corporativo foi praticamente de 50% no ano, em linha com a média histórica. Por sua vez, no segmento PME, a sinistralidade foi de 27%, refletindo um novo perfil de clientes nesse nicho de mercado, não necessariamente vinculados a um plano de saúde. Bom, o nosso próximo slide, o slide 13, nós vemos as despesas comerciais e administrativas, que representaram 26% da receita no ano e 28% no trimestre, devido a ajustes pontuais e não caixa. Os ajustes nos trimestres foram relacionados a critério de reconhecimento de comissionamento, com efeito de 4 milhões de reais nas despesas de comercialização, e despesa patrimonial em função da realização de inventário nos ativos imobilizados, cerca de 3 milhões de reais em despesas administrativas. No ano de 2022, os ajustes não caixa totalizaram 7 milhões de reais, considerando baixa de benfeitorias na antiga sede corporativa da companhia aqui em São Paulo e pacotes de software descontinuados. Bom, nosso próximo slide, o slide 14,
nós abordamos a geração de caixa, medida pelo EBITDA, com a evolução desde 2019. Como podem observar, o crescimento anual médio foi de 11%, com uma margem de 29,4% em 2022, bastante acima do padrão histórico de 24%, 25% que a companhia apresentou desde a abertura de capital em 2006. O nosso próximo slide, o slide 15, destaca o novo perfil da receita financeira, beneficiada pela migração durante o ano de 2021 de parte da carteira do ativo circulante para títulos públicos de vencimento no longo prazo, com taxas de juros pós-fixadas e pré-fixadas bastante atrativas, e mesmo perfil de crédito. Os novos instrumentos, eles são contabilizados na curva, minimizando a volatilidade da carteira consolidada e serão mantidos até o vencimento. Nosso próximo slide, o slide 16, nós vemos que o lucro líquido no ano atingiu 452 milhões de reais, 18,9% acima do ano de 2021, com taxa de crescimento médio desde 2019 de 17% e um ROE recorde de 39,2%. Bom, nosso próximo slide, o 17, nós demonstramos que a geração de caixa em 2022 foi de mais de R$500 bilhão, de 520 milhões de reais, e terminamos o período com posição líquida de caixa de 795 milhões de reais. Como todos sabem, a Odontoprev não tem nenhum endividamento. Nosso próximo slide, o slide 18, nós mostramos a remuneração aos acionistas nos últimos anos, totalizando 412 milhões de reais agora em 2022, portanto, um payout de mais de 90%, incluindo a proposta de dividendos trimestrais de 120 milhões relativas ao quarto trimestre, a ocorrer agora na Assembleia Anual do próximo mês, do mês de abril. Notem que, para um lucro de 95 milhões, a proposta da companhia é distribuir 120 em dividendos e já pagamos, no mês passado, no mês de dezembro, juros sobre capital próprio de 17 milhões, o que totaliza, então, no quarto trimestre, uma distribuição total de 137 milhões de reais. Bom, nosso próximo slide, o slide 19, com muita satisfação e alegria, nós informamos que a Odontoprev foi incluída, né, na carteira Bloomberg Gender Equality Index pelo quarto ano consecutivo. A companhia vem fazendo parte desse importante índice global, são 4 anos consecutivos. No nosso próximo slide, o slide 20, nós demonstramos a crescente liquidez nas ações da companhia, passando de uma média de negociação por dia de 18 milhões de reais nos últimos 12 meses para cerca de 40 milhões de reais nas últimas 4 semanas. Nosso próximo slide, o slide 21, nós vemos a nossa base de acionistas globalizada, com cerca de 84% das ações no free float, com investidores de mais de 30 países. Bom, chegando ao final da nossa apresentação, no próximo slide, o slide 22, nós informamos as propostas a serem aprovadas na nossa próxima Assembleia do mês que vem, do mês de abril, sendo elas, primeiro, o cancelamento de 16 milhões de ações atualmente em tesouraria, o que levaria o número total de ações da companhia de 568 milhões para 552 milhões de ações. Esse será o novo número de ações da companhia a partir da Assembleia do mês que vem. Importante checar esse número, ele não necessariamente está correto em todos os terminais eletrônicos de informação financeira. Nós também estamos propondo, como já comentamos hoje, a distribuição de dividendos trimestrais complementares de 120 milhões de reais. Bom, esses eram os nossos comentários iniciais aqui para essa nossa videoconferência de hoje. A gente abre agora para a sessão de perguntas e respostas. Desde já, a gente agradece a participação de todos. Muito obrigado.
Agora iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que para incluir seu nome na fila, basta clicar no ícone Q&A na parte inferior da tela, incluindo seu nome e empresa. Ao ouvir seu nome, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. Orientamos que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Nossa primeira pergunta vem de Pedro Lima, BTG Pactual. Pedro, pode prosseguir. Opa, muito bom dia, pessoal. Bacelar, Pacheco, todo o time de RI. Aqui do nosso lado são duas perguntinhas, tá? A primeira é relacionada a ticket. A gente notou que esse trimestre vocês tiveram uma aceleração, é uma bandeira que vocês até têm levantado aí durante as nossas últimas interações. Queria saber se vocês poderiam dar um pouco mais de cor no papel que esse novo mix de clientes ele tem nesse aumento do ticket, né? Especialmente no PME e no individual. E se é racional, de fato, a gente pensar que como essa alteração de mix no corporate ela é um pouco mais leve, se a gente deve pensar em um ticket acelerando mais no PME e no individual para frente do que no corporativo. A segunda pergunta é relacionada a SG&A, né? A gente notou um incremento aí esse trimestre, principalmente se a gente deixar de lado a depreciação que teve um efeito ali contábil não recorrente no ano passado. Queria ouvir de vocês se vocês entendem que no SG&A ainda existe algum ponto de margem que dê para buscar, e quais iniciativas, enfim, digitalização, entre outros processos que vocês têm colocado em prática, caso vocês enxerguem que, de fato, ainda dá para buscar alguns pontos de margem ali no SG&A, tá? Obrigado e bom dia. O Pedro, bom dia, obrigado aí pela pergunta. Vamos começar pelo ticket e depois a gente fala aqui do SG&A. Muito importante o entendimento da importância do ticket nesse novo padrão de crescimento da receita, que, como a gente comentou, sai do 1 dígito e agora atinge o patamar que a gente vai conviver durante os trimestres de 2023 de 2 dígitos. É a nossa expectativa, sim, que todos os segmentos apresentem tickets positivos, com crescimento em menor escala no corporativo, em maior escala no PME, pela elasticidade de preço favorável que a gente enxerga nesse canal. E aqui um comentário importante, no segmento de planos individuais, aí sim, merece uma atenção grande, né, de todos. A gente espera uma variação bastante expressiva e positiva no segmento de planos individuais, que já tem um ticket de R$ 39, agora nessa virada do ano, portanto, muito acima dos R$ 27 das pequenas e médias empresas, que, por sua vez, é superior aos R$ 17 por beneficiário mês, que a gente terminou o ano nos planos corporativos. Por que vai haver essa evolução expressiva no ticket dos planos individuais? A resposta é a bancarização. O canal bancário tem um preço de venda bastante superior, cerca de R$ 20 superior ao preço médio da carteira e o preço médio de venda nos demais canais. Então, como tem havido uma contínua aceleração na carteira junto aos canais bancários, especialmente o Bradesco Dental, nos planos individuais, e momentaneamente tem havido uma retração na carteira de lojas de varejo, há um natural efeito mix dentro da carteira de planos individuais que se traduz num ticket médio bastante superior ao longo de 2023 versus o que a gente observou em 22. Então, essa é a nossa expectativa de comportamento do ticket, uma variável-chave e muito importante agora na composição do crescimento de receita para 2023. O segundo ponto, Pedro, é sobre o SG&A. Assim, o pedido que a gente faz para todos é não observar esse último trimestre de 2022, em que nós fizemos ajustes pontuais no reconhecimento de algumas métricas e, pelo contrário, pelos investimentos em tecnologia, pela crescente robotização de processos, a gente espera, sim, uma diluição de SG&A, portanto,
um possível fator de expansão de margem em 23 em relação ao 22, originados no campo do SG&A. Então, de fato, no último trimestre, a gente observou, sim, a gente destacou isso, tanto em despesas de comercialização como em despesas administrativas, ajustes pontuais, que, obviamente, não se repetem durante o ano de 23, e devido, mais uma vez, aos investimentos contínuos que a gente vem fazendo em tecnologia, o padrão de investimentos em tecnologia mais que dobrou nos últimos anos. Portanto, é nossa leitura no cenário base, o SG&A adicionando margem agora em 2023, tá, Pedro? Ótimo, obrigado. Ficou claro, pessoal. Nossa próxima pergunta vem de Leandro Bastos, Citi. Oi, pessoal, tudo bem? Bom dia, Rodrigo Pacheco. Do meu lado são duas perguntas. A primeira, aqui voltando no tema do top line, só queria pegar aqui um pouco o que vocês estão enxergando de inércia em 23, né? Vocês comentaram que deve seguir meio que o padrão, né, do quarto tri ao longo desse ano. Então, como é que vocês estão vendo entre ticket e crescimento de vidas, até eventualmente com o CAGED um pouco mais brando, como é que vocês estão pensando na dinâmica de top line? E até se teria espaço para acelerar da onde a gente está rodando hoje? Essa é uma primeira pergunta. E a segunda sobre sinistralidade, olhando aqui nos planos corporativos, né, vocês apresentaram um gráfico bem interessante comparando como está hoje versus uma média pré-pandemia, né? A gente vê que no canal corporativo ainda você está 50 pontos, ali, talvez uns 200 bips abaixo do que era pré-pandemia. E no ano passado você teve ali um primeiro tri, talvez impactado por Omicron, não sei se teve algum impacto em frequência. Então, pensando para 23, à medida que as coisas estão hoje mais normais, essa sinistralidade do corporativo, ela tende a ficar ali mais perto dos 52, que é um pré-pandemia, ou por mix, por outros motivos, ela segue no patamar mais baixo? Se puderem comentar. Obrigado. Leandro, bom dia. Rodrigo aqui, obrigado aí pela pergunta. Eu acho que, falando aqui de sinistralidade, a página 12 da apresentação, um quadrinho que o Pacheco mostrou, que mostra de 2018 para cá o comportamento do sinistro aberto por segmento. Então, acho que é interessante você observar o seguinte: o corporativo, que já voltou à normalidade em 2022, mas, na verdade, ele voltou no último trimestre de 21. Então, a gente já observa, assim, tanto frequência quanto procedimentos, tal, já está completamente numa escala normalizada o corporativo. Ele veio muito primeiro, tá? O individual, se a gente observa também, ele tem aquele pico em 2020 pelo LE, que estava até destacado aí na apresentação, e depois de 21 para cá, ele também já está absolutamente num patamar normal. Tá rodando aí, 21 foi 31,9, 22 foi 29. Então, acho que a gente pode admitir que esses dois estão no patamar de sempre, controlados, e, eventualmente, com o mix da carteira, que o Pacheco respondeu na pergunta anterior, né, com a diminuição de canais de varejo e aqui uma entrada mais forte aqui do Bradesco acelerando, a gente pode esperar esse individual ou nesse patamar histórico, ou quiçá até um pouquinho abaixo, tá? E no pequeno e média empresa, acho que esse patamar novo que veio para ficar, tá? Então, a gente sai de uma média aí de 40,8 que a gente tinha de sinistralidade para buscar esse 27, 28, que eu acho que é uma coisa bastante razoável de imaginar que continua, tá? A gente trabalha hoje firmemente com essa hipótese. Em relação à receita, a gente segue, acho que o Pacheco tocou isso um pouquinho, né, na primeira resposta dele. Acho que passa por ticket, sim, porque quando a gente vê essa volta à normalidade, a gente, em anos de pandemia, era muito difícil você repassar algum tipo de inflação. Pelo contrário, né? Teve baixa sinistralidade, consequentemente, até teve política de desconto. Então, a gente pode imaginar agora uma recomposição maior e melhor de preço, junto com essa estratégia aqui de crescimento. Você perguntou qual o segmento que pode dar mais alegria, você mencionou CAGED, etc. Eu acho que claramente o pequeno e média empresa é um segmento que vem se destacando bastante aqui nos últimos 2 anos, uma estratégia implementada. Isso aqui é um transatlântico, né? Você tem que treinar uma força de vendas enorme dentro de casa, nos canais externos, com parceiros bancários, etc., corretores.
E o que a gente observa é que essa estratégia de buscar as faixas de pequena e média empresa de maior número de funcionários, né? Aquelas de 100 a 199, de 39, de 30 a 99 funcionários, tem dado resultado significativo, porque são contratos de maior duration, sinistralidade também controlada. Então, eu diria o seguinte, a gente tem uma atuação aqui no corporativo bastante importante, não só na conquista de contratos no dia a dia. Se a gente buscar aqui os últimos 21 ou 22 trimestres, nós fomos positivos no corporativo, se forem 22, em 20 trimestres dos últimos 22, sendo que desses 20 positivos são os últimos 10, 12 trimestres aí em sequência. Então, acho que a gente tem uma atuação bastante equilibrada, consistente no corporativo, e ainda que o CAGED eventualmente possa não ajudar, caso essa sua hipótese aí se verifique, a gente tem uma atuação aqui de voltar nas empresas para fazer a venda quando o contrato é por adesão, que também ajuda a trazer muitas vidas, né? Então, eu diria o seguinte, a gente está confiante aqui num ano, pegando aqui a sua receita, né? Se a gente pegar o quarto TRI de 21 contra o quarto TRI de 22 e comparar um contra o outro, nós aceleramos 9,5% agora nesse quarto TRI em receita, contra 4,5% no quarto TRI de 21. Então, a gente acha que desse 4,5% foi subindo para virar 6, para virar 6,5%, para virar 9,5%, e a gente acha, até usando a palavra que você usou, que a gente carrega um pouco dessa inércia, assim, se não bastante, além do nosso visão positiva aqui com relação à performance comercial, tá? Então, com isso, acho que eu enderecei aí, Leandro, tanto a parte de receita top line, com algum destaque nos segmentos, e o sinistro. Não sei se o Pacheco quer complementar aqui alguma coisa. Só complementar um pontinho aqui com relação à receita. Nós já informamos, né, a partir desse primeiro trimestre de 2023, a gente passa a contar com a receita da Papais explicitamente agora nesse mês de fevereiro. Então, são cerca de 32 milhões de reais a mais, o que nos adiciona ali 1 a 1,5% a mais de top line agora em 2023. De uma maneira resumida, né, Leandro, acho que a palavra-chave aqui é mix, tá? Isso vale tanto para a percepção da receita, por que ela vai ser mais acelerada em 23 com relação a 22, mas também porque que existe upside risk no entendimento do lucro líquido agora para 2023. E o mix, o efeito mix é muito claro, ele traz produtos de maior ticket, ele traz produtos de menor sinistralidade. Então, mais uma vez, essa é uma vantagem competitiva do modelo de negócio da Odontoprev muito difícil de ser replicada no momento. E, mais uma vez, eu acho que a gente está bastante positivo e animado com essa perspectiva agora para 2023, que vai ser, em essência, o quarto ano após esse ciclo que iniciou ali em 2020, de uma mais baixa sinistralidade, ao que tudo indica, e também, portanto, com uma maior margem em relação ao padrão histórico, tá? Mas, de novo, acho que a palavra-chave, e muito importante aí nos modelos, é entender o efeito mix, né, que é bastante transformacional aqui nos números da companhia. Maravilha, Pacheco, Rodrigo, obrigado. Bom dia. Nossa próxima pergunta vem de Felipe Amâncio, Itaú BBA. Felipe, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Obrigado por pegar aqui minha pergunta. Na verdade, são duas aqui do meu lado, tá? É que nesse trimestre a gente viu um custo por boca naturalmente menor aqui no sequencial, por conta de sazonalidade, mas um aumento se a gente olhar quanto o quarto tri do ano passado, né? Então, acho que minha primeira pergunta aqui é qual que é a perspectiva de vocês, tanto de crescimento para o mercado dental esse ano, mas também do custo por boca, por favor? E mudando aqui um pouquinho de assunto, a minha segunda pergunta é em relação a PDD, né? Que apesar da gente ainda ver aqui uma PDD como porcentagem da receita bem menor do que no histórico, né, a gente viu aqui um leve aumento sequencial. Se vocês puderem compartilhar com a gente o que chegou a levar a esse pequeno aumento, né, o que vocês estão vendo também para a PDD esse ano, por favor. Obrigado. Então, obrigado pela pergunta. Deixa eu comentar aqui na sinistralidade. Olha, a gente vê uma sinistralidade, na realidade, em 2023,
possivelmente até inferior a 2022, tá? Isso, mais uma vez, em função, Felipe, do efeito mix. Então, são produtos que estruturalmente têm, tanto o PME quanto o individual, um padrão de sinistralidade hoje muito próximo ali do 30%, que é substancialmente menor dos 50%, 52% do corporativo, tá? Então, como esses produtos têm crescido e vão crescer em 2023 num ritmo bastante mais forte do que o corporativo, é natural, tá, que haja esse upside risk, se eu puder dizer, com relação à sinistralidade, agora em 2023, tá? Você também comenta, Felipe, sobre o PDD, tá? O PDD, ele basicamente é uma função dos planos individuais e ele tem sido menor ano após ano, nos últimos 4, 5 anos, pela crescente bancarização dessa carteira, tá? Então, é uma outra vantagem competitiva muito peculiar e específica para a companhia. O conhecimento do risco de crédito que o canal bancário tem é bastante superior que os demais canais poderiam estar agregando a um negócio. E isso, então, justifica um PDD mais baixo. Todos lembram, o PDD já chegou a ser 4% a 5% da receita, e hoje ele é pouco superior a 2%. A gente está construtivo num PDD muito semelhante a esse, portanto, até muito abaixo do histórico, mais uma vez, para 2023, novamente, tá, Felipe? Então, é essa nossa visão aí, tanto da sinistralidade quanto também do PDD agora para esse ano de 23, tá bom? Perfeito, Pacheco, super claro. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Fred Mendes, Bank of America. Bom dia a todos, prazer estar falando com vocês. Eu tenho duas perguntas aqui também. A primeira delas é em relação a ticket. Eu sei que vocês já tocaram nesse ponto, mas é só para entender, quando eu olho ali o corporativo, de fato ele vem aumentando, né? Pacheco e o Rodrigo já colocaram bem, mas ainda, por exemplo, está abaixo dos níveis de 2017, na casa daqueles R$17, né? Eu queria entender se aqui tem espaço. A parte do mix a gente já entendeu, mas se no corporativo em particular tem espaço para você passar desses níveis históricos aí, para ter de fato um aumento de preço mais consistente. Essa seria a primeira pergunta. E na segunda pergunta, é mais também para entender o canal, né, o canal Bradesco. E aqui é um jogo assim, você teve um treinamento, principalmente no PME, você faz um treinamento e aí você passa a vender mais e acelerou, como foi 2021, ou é mais um foco do banco? É mais para entender se tem escala, se tem, enfim, eficiência aqui para ganhar, para você acelerar ainda mais esse canal, olhando para 2023, principalmente na parte PME. Obrigado. Fred, obrigado pelas perguntas. Em relação ao ticket, de corporativo em particular, que você menciona, a gente, assim como nós fomos, acho que isso aqui são negociações comerciais, né? Então, em anos que a sinistralidade caiu, seja por pandemia, aliás, principalmente por pandemia, a gente estendeu a mão, quer dizer, não só às empresas, como também aos dentistas, a gente fazendo aquela série de agrados e de treinamentos e envio de kit de proteção individual nisso no dentista, e nas empresas, a mesma coisa na hora da renovação. E as empresas agora estão entendendo também que com essa normalização desde o quarto trimestre de 21, faz então necessário agora uma composição da inflação. Então, a nossa experiência aqui em janeiro e fevereiro, que já vem, na verdade, desde o ano passado, é que as empresas estão mais receptivas agora para tratar também de reajuste, tá? Então, se é um mercado, como você conhece bem aí, bastante competitivo, esse corporativo, a gente tem aí uma atuação líder, preponderante nesse mercado, e o que a gente observa aí nos últimos 6 meses, pelo menos, é que a gente tem conseguido repassar agora preço e inflação, tá? Então, temos uma visão também construtiva aqui. Isso o outro ponto era a PME. A gente é um conjunto disso tudo que você perguntou, tá? Então, passa por treinamento, passa pelo desenho do produto, pela reprecificação, que isso tudo foi feito há 2 anos atrás, tá? Só que, de novo, estamos falando de força de vendas aqui de 30 mil corretores, estamos falando de força de vendas de 3.500 agências bancárias, que tem um peso, sim, nessa relação comercial muito importante, não à toa tem sido um destaque de vendas aqui, como o Pacheco mencionou, mas a nossa marca, o Odontoprev, também tem performado muito bem no pequeno e média empresa.
Então, acho que é um somatório disso tudo e leva o tempo que leva para o treinamento, junto com a conscientização da precificação, junto com a economia, com tudo isso, encaixar. O fato é, ano passado, nós batemos o recorde de crescimento de carteira de PME, quase 50% acima do recorde anterior, e esse ano a gente está com uma visão bastante construtiva também para esse número. Tá? Então, seguimos aqui achando que ainda tem muita alegria para dar esse canal. Legal, super claro, Só- Rodrigo. Opa, perdão, Pacheco. O Fred, só ia fazer um comentáriozinho, na realidade tem a ver até com outras perguntas. É muito comum a gente ver nos relatórios a palavra inflação, né? E comparação do ticket médio com relação à inflação, seja o IPCA ou qualquer outro índice. É importante a gente comentar isso com vocês, que, na realidade, o relevante é a inflação interna da companhia, a nossa estrutura de custos. Então, assim, nós temos tido sucesso, especialmente no corporativo, em estar medindo, junto com o cliente, a sinistralidade daquele contrato, que não necessariamente é atrelada à inflação, à sua variação, tá? Então, assim, é importante que nos modelos e na construção da percepção, né, do valor e do fluxo de caixa da companhia não haja vinculação com a inflação, porque ela não nos impacta diretamente. A nossa inflação interna na última década, ela é seguramente menor do que IPCA, tá? Então, é importante a gente perceber que o custo de serviços da companhia é construído dentro, né, de todo um processo de modelo de negócios, que, mais uma vez, é desconectado da inflação, e aí sim que a gente procura equilibrar, né, o retorno e as margens da companhia, sendo capaz de ter, na média, um ticket médio que reponha, não é, essa inflação interna. Era só esse comentário, tá, da nossa inflação interna, ela ser menor ali do que o IPCA, ou mesmo os demais índices de inflação. Tá bom? Obrigado. Perfeito, super claro. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Pacheco. Nossa próxima pergunta vem de Joseph Giordano, JP Morgan. Olá, bom dia a todos, bom dia Rodrigo, bom dia Pacheco, obrigado por pegar minha pergunta. Na verdade são duas aqui, acho que a primeira volta na questão da despesa. A despesa talvez assustou um pouquinho, o Pacheco explicou bem alguns investimentos, então queria entender se vocês conseguem ajudar a gente a quantificar um pouco e limpar a sujeira desse quarto tri para extrapolar, né, a despesa, que é algo que historicamente a empresa sempre foi muito disciplinada, então para tentar corrigir isso aqui na projeção. E o segundo é a mudança da questão de capital regulatório. A gente sai da solvência tradicional, vai para capital baseado em risco, né? Então, quando a gente olha para as DFs, tem algo aí em torno de 60 milhões sendo destravados em dezembro de 2022. Quando você olha para frente, olha esse dividendo um pouco acima do lucro, essa diferença já seria relativa a esse capital necessário mais baixo, ou a gente pode ter um dividendo extraordinário relativo a isso? Obrigado. Deixa eu comentar aqui, começar de trás para frente. Essa remuneração aos acionistas do quarto TRI, expressivamente acima do lucro, né? Mais uma vez, dividendos e JCP de 137 milhões de reais versus um lucro de 95, não tem nada a ver com o capital baseado em risco, e sim com o excesso de solvência, né, no fechamento do ano. Então, a gente tem agora a Assembleia no próximo mês, no mês de abril, e lá vai ser deliberada, né, esse pagamento de dividendos trimestrais aí de quarto trimestre. Bom, voltando aos teus pontos aqui, Joseph, com relação ao SG&A, a melhor sugestão que a gente pode dar é de usar o padrão histórico, o padrão dos últimos anos. A companhia vem ganhando SG&A, quer dizer, vem trazendo produtividade, ganhos de produtividade. O número de funcionários hoje é menor do que antes. A sede administrativa da companhia tem um custo de aluguel bastante inferior à anterior. O número de robôs e os processos de digitalização na companhia são inúmeros. Então, de fato, a gente espera, ao longo de 2023, um SG&A ratio, né, uma diluição com relação aos anos anteriores. Mas, mais uma vez,
você está correto em dizer que no quarto trimestre foi um ponto fora da curva, onde nós fizemos ajustes pontuais e não recorrentes ali. Bom, finalmente, com relação ao capital regulatório, né? Então, ele vem agora em 2023, a gente não tem nenhuma conclusão para dividir aqui com vocês com relação a uma nova política de dividendos, etc. A reflexão que cabe é a seguinte: há um consenso, né, uma expectativa no mercado de tributação de dividendos em 2024, a partir do próximo ano. Se esse é o caso, com o modelo com forte geração de caixa da companhia, a baixa necessidade de investimentos, né, e CAPEX que temos, na administração, nós não temos a menor dúvida de priorizar ao máximo os dividendos agora em 2023, tá? Então, por favor, sim, nas divulgações de resultado ao longo de 2023, essa vai ser uma grande prioridade da companhia, não só pelos tradicionais pagamentos e deliberações de juros sobre capital próprio todos os trimestres, mas também no fluxo de dividendos no maior patamar possível, agora no ano de 23, tá? É basicamente isso. Perfeito, mas Pacheco, você está trabalhando alguma coisa em torno de 60 milhões. A gente poderia pensar que talvez esse ano a gente teria um delta incremental à política histórica, né, de distribuir 100% do excesso de caixa, correto? Posso afirmar isso? Olha, a gente não vai hesitar em distribuir qualquer moeda possível. O que a gente pode, para tentar dar um pouquinho mais de cor aqui, é comentar que a companhia tem provisões muito conservadoras, dentre elas a PEONA, a qual a gente estuda frequentemente. Então, mais uma vez, acho que a grande mensagem aqui é de que, sim, somos, na Odontoprev, tradicionais pagadores de dividendos e não vamos hesitar em pagar o que for possível, especialmente dado esse cenário, né, que está se configurando para 2024, uma possível tributação dos dividendos. Então, essa é uma mensagem central na tese de investimentos agora para o ano de 23. Perfeito, obrigado, Pacheco. Nossa próxima pergunta vem de Maurício Cepeda, Credit Suisse. Oi, Rodrigo Pacheco, bom dia, obrigado pelo espaço. Eu tenho 3 perguntas aqui. A primeira é a questão de canal de comercialização, principalmente dos massificados. A gente nota que vocês têm concentrado cada vez mais no Bradesco. A minha pergunta seria, qual é o próximo canal de comercialização, né? O que vocês estão pensando para comercializá-lo no Bradesco, tirar um pouco essa dependência, talvez avançar até um pouco o número de vidas, né? A segunda pergunta, já na provocação que você fez, Pacheco, sobre a questão de inflação interna, a gente entende que você, de fato, tem uma inflação interna melhor, porque o seu custo por boca, como diz o colega, né, ele também foi meio que segurando durante o tempo, né? Porque seu ticket não anda com inflação, portanto, e sua sinistralidade baixa, né? Então seu custo por boca ele tende a também ficar um pouco mais defasado. Então, se isso tem alguma consequência nos dentistas, né? Se eles reclamam por baixa de frequência ou menor repasse de procedimentos. E a terceira pergunta de sinistralidade do PME, né? O Bacelar já falou, né? Tudo bem, esse sinistro talvez venha para ficar, mas a gente nota que PME não tem um preço assim tão mais alto que o corporativo, né? Não é nem tão alto quanto o individual, e a gente vê que o sinistralidade, inclusive, está declinando, né? Poderia ser isso um efeito de carteira fresca, né? Porque vocês têm vendido bastante PME e, portanto, talvez a sinistralidade de equilíbrio seja um pouco mais alta? Bom, obrigado. Cepeda, obrigado pela pergunta. Eu vou começar pela sinistralidade, como você falou, está mais fresquinha. A sinistralidade do PME, na verdade, o que a gente tem é o seguinte, não é quanto mais tempo o contrato, você falou, né? Você vendeu agora, ainda não ocorreu o sinistro. Não, é o contrário, né? Porque quanto mais tempo o cliente fica com a gente, o custo de tratamento, esse é um gráfico que o Pacheco mostrava aí desde a época do IPO, né? Ele vai caindo com o tempo. Então, na verdade, quando alguém adere ao plano, ele adere e ele quer usar, ele quer experimentar o mais rápido possível.
Então, com o passar do tempo, a boca já é tratada, que é uma terminologia aqui dos odontólogos, né? Então, a boca tratada. Então, a gente não espera esse efeito, não, tá, Maurício? Acho que não tem essa preocupação, não. E agora, voltando para a primeira, que é canal de comercialização, na verdade, não houve uma estratégia nossa de foco no Bradesco, tá? Nós temos, inclusive, equipes de vendas aqui, muito bem estruturadas e diferentes, que focam em canais externos, que focam no e-commerce. Nosso e-commerce já está com mais de 1 milhão aí de downloads, o app, né, já está com mais. Então, a gente tem a tecnologia tentando ajudar canais de e-commerce, tentando ajudar o beneficiário que está na ponta. Tem toda a parte que lida com o corretor, a parte que lida com o canal bancário, a parte que lida com os varejistas. Então, não é assim, vamos esquecer o resto e focar no... Não, as equipes estão lá fazendo o seu trabalho. Acho que o Bradesco, pela sua força comercial, sua quantidade e qualidade de clientes e de comerciais, consegue ter uma estratégia aí e uma execução muito bem feita, né? Partindo daquela base de 77 milhões de clientes que ele tem. E o varejo, que acabou esse mix acontecendo, tem outras razões, né? Uma das quais eclodiu agora num evento recente, mas tem lá as dificuldades que tem, as priorizações, etc. Mas, então, a nossa ideia é que outros canais vocês vão buscar para o crescimento. A gente segue buscando os canais. Eu falei estes aqui, existem outros aí que são estratégias comerciais nossas em execução, em andamento, e começando a mostrar os primeiros sinais, e que a gente espera que acelerem, né? Como a gente espera também que os canais de varejo voltem a ter uma vida mais normal, né? Teve mudança de sistema em determinados parceiros, enfim, cada um tem a sua dinâmica, né? Mas não é assim, não abdicamos do resto para focar exclusivamente, absolutamente, tá? Equipes separadas, dedicadas, estrutura montada para atacar a todos os canais para fazer a venda, tá bom? Vou passar para o Pacheco aqui para endereçar a sua segunda. Oi, Cepeda, para dar uma palavrinha aqui sobre a questão da inflação interna, né? E o porquê que ela, por exemplo, na década, ela é menor do que os índices de inflação. Na realidade, recentemente, dependendo do produto, nós tivemos deflação, tá? Então, isso se dá por diversas razões, entre elas, em particular no PME, o novo perfil de clientes PME não necessariamente tem a ver com saúde, tá? A gente tem citado isso, há cerca de mais da metade, mais de 60% das novas vendas PME são vendas dentro da organização bancária, não necessariamente atreladas a um plano de saúde. Esse tipo de venda traz um outro perfil de consumo, de comportamento do cliente, que é mais lento na ida ao dentista. Ele não está imediatamente, não indo fazer a sua consulta, indo fazer o seu tratamento na rede credenciada. Então, isso tem permitido uma precificação interessante. Mais uma vez, o ticket médio ali, ele é bastante superior no PME em relação ao corporativo, tá? Só para dar um pouquinho mais de cor, os números estão aí, mas a gente está falando aí de quase 50% a mais de ticket médio no PME em relação ao corporativo. E isso, em essência, está trazendo a sinistralidade desse canal, no momento, para o patamar ali que nós vimos de 30%. Um outro fator também, e essa é uma estratégia geral da companhia, nós não temos apenas uma rede credenciada. Na realidade, quando a gente fala de 25 a 27 mil dentistas em todo o Brasil fazendo parte da rede credenciada da companhia, na realidade são múltiplas redes com diferentes perfis, senioridade, tecnologia, geografia, formação acadêmica, especialização acadêmica, e essa modelagem, né, essa estruturação é claramente um diferencial da companhia em relação a outros players do mercado. Então, isso dá ainda mais uma razão para que a gente consiga precificar e atrair, e, consequentemente, fazer retornos, né, muito difíceis de serem replicados pelos concorrentes que não têm a mesma vocação, não têm a mesma estratégia, tá? Então, Pacheco, só para confirmar essa última questão, o fato de ser tão sinistro per capita que não acompanhou a inflação não está criando necessariamente um problema com os dentistas, de menor frequência ou menor repasse. Você falou que é mais relacionado ao perfil de cliente que vocês estão tendo agora. É isso, sem dúvida. Está correto. Obrigado, Pacheco. Obrigado, Bacelar.
Nossa próxima pergunta vem de Vinícius Ribeiro, UBS. Pessoal, bom dia. Obrigado pelo espaço. Duas perguntas rápidas aqui. Falando sobre 2023, só pegar um pouco a experiência de vocês sobre outros momentos mais incertos economicamente, sobre novas vendas, churn, esse início do produto individual, né? A gente sabe que é um produto que acaba talvez sendo um pouco mais suscetível aí às incertezas, então só para ver com vocês qual que é a expectativa sobre esse canal específico. E a segunda, um pouco só um follow-up naquela discussão de alocação de capital, só entender como que buyback está no plano de vocês aí para 2023. Obrigado. Vinícius, obrigado pela pergunta. Acho que novas vendas, Chan, a gente tem, conforme eu falei, quer dizer, uma capacidade aqui. Se a gente pegar os últimos 22 trimestres de plano corporativo, nós fomos positivos em 20. Então, esse é um dado muito poderoso que mostra a nossa capacidade, seja conjugando com o plano de saúde do Bradesco, de um parceiro nosso de Minas, enfim, não importa, a gente tem uma capacidade de vender no corporativo, de atuar. Quando a gente pega aquele top of mind RH, né, que é a pesquisa que é feita junto ao RH das empresas para perguntar qual o seu principal fornecedor de planos odontológicos, que você mais gosta, o que desempenha melhor, etc. E das 25 edições, a gente ganhou 21 ou 22, sendo que as últimas 12 em sequência. Então, a marca é uma marca muito forte, a qualidade é uma qualidade muito forte. A gente trabalha e atua aí direto para manter isso sempre num patamar muito elevado. E quando cai, então, no campo econômico, tem aquela operação que eu falei, quer dizer, caso haja alguma coisa aqui de CAGED, que já mencionaram, e agora um pouquinho da preocupação que você traz, a gente tem a venda normal, que a gente pode roubar monte, inclusive, dos outros concorrentes, adquirimos clientes que hoje estão na concorrência, e a gente foi positivo em 20 dos últimos 22 trimestres, volta a reforçar isso aqui, a gente sabe a fazer isso, estamos acostumados a fazer isso, a gente, por ser o líder de mercado, somos atacados aí há muitos anos, e a gente se defende bastante direitinho, a ponto de sermos positivos em 20 dos últimos 22 trimestres corporativos, volto a dizer. Então, isso é importante, e eu acho que na questão do CAGED ou do desempenho da economia, que é o seu ponto, com outros períodos que você queria correlacionar, a gente tem hoje uma operação muito mais bem estruturada, e a gente chama até carinhosamente de pesca no aquário, né? Que é nas empresas que têm um contrato por adesão, onde ao longo do tempo funcionários que aderiram saem, funcionários que não tinham aderido à época não têm a chance de aderir, e a gente então tem uma atividade comercial forte também nessas companhias que traz um resultado bastante positivo para a gente. Tá? Então, de novo, temos uma visão construtiva aqui para esse ano, nos vários canais, nas várias estratégias, nos vários segmentos. Então, um pouco da mensagem que eu queria passar. Pacheco, fala aí de alocação de capital. Então, Vinícius, ainda ali sobre os produtos individuais, né? Claro que o volume, a adição líquida tem sido muito modesta quando há, no entanto, vale a atenção aí para 2023 pelo efeito ticket, tá? Então, a nossa impressão é que a receita líquida, especificamente ali dos planos individuais, pode ser relevante, não pelo efeito volume de adição líquida, e sim pelo efeito de ticket, tá? Uma vez que, mais uma vez, há um grande diferencial de ticket médio entre o canal bancário e os demais canais, em particular ali de lojas de departamento. Mas a segunda parte da tua pergunta fala sobre alocação de capital, né? E aí, aquela questão do cenário para 2024, né? A gente está acompanhando isso muito de perto, a companhia, como é uma tradicional pagadora de dividendos, mais uma vez, se há essa expectativa de tributação dos dividendos em 24, isso faz com que a gente tenha total prioridade nesse ano de 2023 para os dividendos e para os juros sobre capital próprio, né, que seriam as prioridades agora. Evidentemente que, em se confirmando esse tipo de cenário, as recompras passariam a ser de grande importância a partir de 24, mas não agora em 23. Então, a gente está acompanhando, né, entendendo de perto como é que está essa movimentação e, evidentemente, que vamos manter a todos informados aí com o caminhar dos trimestres, tá? Excelente, pessoal. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Caio Moscardini, Santander.
Oi, pessoal, bom dia. Duas perguntas aqui do meu lado. Vocês poderiam dar um pouco mais de informação aqui sobre o índice de despesas de comercialização do individual, né, que a gente viu subindo aí 160 basis points no ano contra ano. Queria entender um pouco essa dinâmica aqui. E a outra pergunta relacionada ao CAPEX, né? Vocês passaram por um ciclo de investimento aí em software, TI, que foi bastante grande, né? Desde a metade aí do fim de 2021, e a gente percebeu uma desaceleração bastante relevante agora no quarto trimestre. Então, eu queria entender se esse ciclo, né, de investimentos de software, TI, ele já está concluído e se a gente deveria esperar esse novo patamar aí para o ano de 2023. Obrigado. Caio, bom dia. Esse ponto que você está trazendo, os dois, na realidade, são bem importantes. Vamos começar aqui pela despesa de comercialização dos planos individuais. São dois patamares bem diferentes, e isso é muito importante no entendimento da rentabilidade crescente aí dos planos individuais na nossa visão. E isso se dá pela migração natural que tem havido de antigos canais de distribuição vinculados a lojas de departamento, onde a despesa de comercialização, né, os comissionamentos, eles ficam ali algo entre 35% e 45% do patamar de receita, para o patamar mais atrelado ao canal bancário, que chega a ser de 1/3 disso, ou seja, de 15% a 18%. Então, é uma mudança muito importante e que traz, na nossa visão, aí um upside risk para que tenhamos menores despesas de comercialização no tempo, em se confirmando essa tendência de outperformance dos bancos versus as lojas de departamento. O outro aspecto que se comenta é sobre o CAPEX. De fato, a companhia mais que dobrou os investimentos em tecnologia, né, nos últimos anos, e agora a gente está nesse ritmo anualizado aí, perto de 80 milhões de reais. Nosso entendimento é que esse ritmo de CAPEX se mantém agora em 23, e ele começa a ceder a partir ali do ano de 24, voltando para o histórico em 25, tá, Caio? Então, a gente tem aí ainda alguns projetos importantes, estruturantes, no campo de tecnologia, agora para 23 e 24, no nosso entendimento, bastante estratégicos, né? E que certamente vão ser executados. Essa é a nossa visão, então. Obrigado aí, Caio. Tá ótimo, gente. Obrigado aí. Lembrando que para incluir seu nome, basta clicar no ícone Q&A na parte inferior da tela, incluindo nome e empresa para entrar na fila. Bom, sem mais perguntas, encerramos então a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Pacheco para considerações finais. Bom, queria agradecer a todos por participação em mais uma videoconferência nossa de resultados. Um grande abraço e até breve, um próximo evento com o mercado. Bom dia a todos.